quase 90% das questões você responde pelo princípio multiplicativo. E esse é o primeiro princípio que vamos ver, certo? Se liga só. Princípio multiplicativo, pessoal, ele é utilizado para eventos que são sucessivos. O que seria eventos que são sucessivos? Eventos sucessivos são eventos que acontecem um evento depois do outro. Por isso que eles são chamados de sucessivos. Por exemplo, Ana passou no concurso e possui 2 calças e 3 camisas. De quantas formas diferentes ela pode usar o conjunto calça-camisa? A questão pode pedir de quantas formas ou de quantas formas diferentes, porque na verdade formas diferentes significa quantas formas, tá? Então, você tem que se adequar e atentar para a linguagem da banca. Ela pode usar o conjunto calça e camisa. Então, saca só. Calça, camisa, tá? 2 calças e 3 camisas, tá? Essa primeira calça aqui são 2 calças. Eu coloquei uma calça e 3 camisas. Essa primeira calça, ela pode vestir da seguinte forma. A calça com traço cor de pele pode vestir com a camisa verde, ou com a camisa amarela, ou com a camisa azul. Então, para a primeira calça, que eu coloquei aqui traçados cor de pele, né? Cor de cocô, mas poderia ser outra cor. Só coloquei mesmo por questão de colocar. Então, essa primeira calça pode ser associada a 3 camisas diferentes. Uma dessas 3 camisas. A segunda calça, eu coloquei um traçado preto, também pode ser associado a uma das 3 camisas. Então, o que é que percebemos? Temos aqui, ó, primeira calça, eu visto 3 camisas. Então, tenho 3 formas de se vestir para a primeira calça. Com a segunda calça, eu posso também vestir uma das 3 camisas. Ou seja, para a segunda calça, mais 3 formas de se vestir. Baseado nisso, você tem um total de 6 formas diferentes de se vestir. Mas, eu quero que você perceba o seguinte. Há aqui eventos que são sucessivos. Como assim? Primeiro a pessoa escolhe uma das calças e depois vai escolher uma das camisas. Ou seja, há uma sucessão de escolhas. Toda vez que há uma sucessão de escolhas, você não precisa contar individualmente ou fazer a associação individualmente. Basta que você pegue a quantidade de cada grupo e multiplique. Então, nesse caso, você pegaria 2 calças e 3 camisas e efetuaria a multiplicação de 2 vezes 3, que daria um total de 6 formas. Ficou claro isso? Isso é fundamental para responder a maioria das questões, tá? Deu para entender, mas eu acho que eu faria diferente. Eu faria fatorial, nada a ver, né? Nada a ver. É. O fatorial é quando você... Eu faria assim, eu faria o fatorial das calças e das camisas separadas, depois multiplicaria. Aí daria errado. Daria. Pois é. Vamos lá? Vamos. Ó, uma garota possui 3 saias e 4 blusas. De quantas maneiras ela poderá sair usando saia e blusa sem repetir o mesmo conjunto? E aí, pessoal? Aí, pelo que você falou, multiplica 3 por 4. São eventos sucessivos? São. Então, eu faço 3 vezes 4, 12. Então, são escolhas sucessivas. Então, faz a multiplicação, certo? Novamente. Aqui, ó. Em um restaurante por quilo, as cubas com comida se dividem conforme a tabela. Mistura, base e acompanhamento. Considere pratos que contenham um alimento de cada tipo. Vai se fazer um prato, ó, pelo contexto, a questão está dizendo que vai se ter um prato, né? Vai se ter um prato, vamos supor que aqui é um prato, tá? E nesse prato,
vai se ter um alimento de cada tipo. Ou seja, aqui vai ter uma mistura, dentro uma base e depois um acompanhamento, tá? Isso tudo dentro desse prato, tá? Tudo dentro desse prato, certo? Uma mistura, depois uma base e depois um acompanhamento. Você está percebendo que são escolhas sucessivas? Porque você vai ter que escolher a mistura, depois base, depois acompanhamento. A ordem não importa da escolha. De qualquer forma, você vai ter que escolher alguma coisa. Ó, considere os pratos que contêm um alimento de cada tipo. Um alimento de cada tipo. E que inclui esses tipos. O sinal alternativo é que indica corretamente o número de pratos que se pode montar. Existem 3 misturas, depois escolhe uma das 3 bases e depois um dos 3 acompanhamentos. Multiplicando tudo, né, vai dar quanto? 27 tipos de pratos. Gabarito, letra B, de amor, porque todo amor é bandido. Todo amor é bandido. Tranquilo? Ficou claro? Ficou sim. Vamos lá? Então, se liga. Pessoal, essa aplicação do princípio multiplicativo, você vai aplicar para responder a maioria das questões de concurso em 2 casos. Primeiro caso, para escolhas distintas, certo? Você vai perceber isso porque a questão vai mencionar essa expressão. E para escolhas que podem se repetir, tá? A questão também vai dar a entender isso. Quando temos escolhas distintas, você tem que ter uma regra em mente. Quem é escolhido em uma posição anterior não pode se repetir. É como se eu tivesse um grupo de pessoas, eu tivesse colocado dentro de sentar em uma cadeira. Então, se essa pessoa sentar em uma cadeira, ela foi escolhida. Então, ela não pode ser contabilizada para outra cadeira. Essa é a ideia. Quem é escolhido em uma opção anterior não pode se repetir. Isso quando a questão menciona que as escolhas devem ser distintas. Certo? E quando se pode repetir, tá? Repete todos os elementos. Tranquilo? Nas questões para escolhas distintas, vem essa palavra, ó, distintos, ou expressões com significados semelhantes. E para escolhas que cujas opções podem se repetir, não aparece a palavra distinto. Tá? Olha como aqui um exemplo para você entender. Quantos números de 3 algarismos distintos, nesse caso algarismos distintos e algarismos diferentes, pode formar os dígitos 3, 5, 7, 8 e 9? Então, esse nome distintos pode ser diferentes ou que não se repetem. Então, lembra da regra. O escolhido em uma opção anterior não pode se repetir, porque ele fala que é distinto. Se é diferente, não se repete. Leva para a prática. Você vê uma pessoa diferente na sua vida, é uma pessoa que é diferente das demais. Então, é uma pessoa que tem hábitos que não se repetem. Então, tem alguma característica que não se repete. Certo? Então, o número é de 3 algarismos. Gente, esse método de resolução de questões é pelo método do tracinho. Se a questão fala que é 3 algarismos, você vai colocar 3 tracinhos. Então, o bloco, né, os tracinhos vão ser de acordo com as opções que a questão me dá. Se fosse 4 algarismos, 4 tracinhos. Então, estou querendo saber quantos números de 3 algarismos diferentes podem formar os dígitos 3, 5, 7 e 8. O que é algarismos diferentes? Então, pode ser o dígito 3, 5, 7? Pode. Pode ser o dígito 7, 8 e 9? Pode. A única coisa que não pode acontecer é os algarismos se repetirem.
Então, eu quero saber de quantas formas eu posso escolher 3 algarismos. Pode escolher 3 dígitos para formar um número de 3 algarismos. Número de 3 algarismos, 3 dígitos. Ó, pessoal, para ficar mais didático e entender o que está sendo feito, você vai pensar da seguinte forma. Aqui embaixo, eu vou colocar as opções disponíveis, ou seja, quais opções que eu posso colocar aqui nesse primeiro tracinho? Quais opções que eu posso colocar no segundo? Quais opções que eu posso colocar no terceiro? E aqui em cima, o total de opções. Então, entenda, preste atenção. Você pensa da seguinte forma. Nesse primeiro tracinho, você pode colocar o 3, o 5, o 7, o 8 ou o 9, tanto faz. No início, você tem 5 opções, sim ou não? Você pode formar um número de 3 algarismos diferentes que inicie com 3? Pode ou não pode? Pode. Posso iniciar com 5? Posso. Ou com 7, ou com 8, ou com 9. Então, isso nos dá um total de 5 opções de escolhas. Aqui é como se fosse assim. Você vai para uma festa e tem 5 garotos para você escolher. Ó. Aqui são eles, o garoto 3, o garoto 5, o garoto 7, o garoto 8 e o garoto 9. Você pode escolher um dos 5. Aí, ó. Como são escolhas? Como a escolha depende de um contexto, você pode escolher qualquer um para ficar aqui em cima, tá? Imaginariamente você vai escolher um. Pronto, escolhi um. Quem é que sobra para você escolher na segunda opção? É como se dissesse assim. Eu fiquei com um garoto chamado 3. Quantos garotos faltam de eu pegar na festa? O 5, o 7, o 8 e o 9. 4 opções. Por que esse 3 que eu escolhi para ficar aqui, ele não se repetiu? Porque são números de 3 algarismos distintos. Significa que o escolhido não pode se repetir. Então, a princípio, a gente já tem um número cujo primeiro algarismo é 3. Aqui só um exemplo. Aí, saca só. 4 opções, né? Só que eu quero escolher uma desses 4 também para compor o segundo algarismo. Pode ser qualquer um. Eu quero escolher o 9. Então, nesse caso, meu segundo algarismo vai ser quem? O 9. Olha que está formando um número de 3 algarismos diferentes. Esse escolhido não vai poder se repetir. Sobrou quem? O 5, o 7 e o 8. Total de 3 algarismos. Então, eu vou escolher agora um desses 3 aqui. Pode ser qualquer um, não importa. Se eu escolher o 5 para colocar aqui, ou o 7 ou o 8, vai dar um número de 3 algarismos. Tá? Tanto faz quem eu escolha como o último algarismo. Então, ó, veja que são escolhas sucessivas. Se são escolhas sucessivas, o que é que eu faço? Multiplico. Princípio multiplicativo. Multiplicando tudo, vai dar um total de quanto? 60 números. Esse 60 significa isso. Eu posso escolher. Eu tenho 60 formas de escolher um número de 3 algarismos diferentes, formados pelos dígitos 3, 5, 7, 8 e 9. Tá? Quando você pegar a prática, você vai fazer isso aqui, ó, sem precisar disso aqui, ó, sem precisar colocar as opções disponíveis. Você vai fazer direto, ó. 3 algarismos, 3 tracinhos. Três algarismos, 3 tracinhos. Certo? 3 algarismos, 3 tracinhos, tá? Então, se liga só. Aqui você vai fazer o seguinte, ó. Se são distintos, aqui pode ser um dos 5 números. Depois, vai escolher um.
um dos 4 e depois um dos 3 que sobra. Aí, ó. Multiplicando tudo, vai dar quanto? 60. Tá? Liga para o papai também, liga para o papai também. Liga para o papai também, Ele também, o papai de vocês. Eu sou o papai de vocês. Eu sou o papai de vocês. Corre! Corre, todo mundo pra área! Todo mundo pra área! Todo mundo pra área! Todo mundo pra área! Tranquilo? Que houve? Que Tranquilo, foi? pessoal? Pessoal? Primeiro, professor. Oi, o que foi isso? Tranquilo, gente? Tranquilo. Esse iniciozinho aí é mais tranquilo. O ruim vem depois, quando a gente pega uma questão e tem que diminuir de multiplicar, sabe? Entender isso daí é tranquilo. O resto... Renata, Oi, tu viu a mensagem que eu te mandei? aonde? No chat? Dá uma olhada. Vi. E eu não sei. Tem como mandar privado? Eu não sabia. Tô vendo. Pronto, respondi. Gostei. Tô vendo. Vou dizer agora. Ele tá lavando a louça. Ixi! Ele mandou um beijo, bem grande para você. Aí eu disse que você tá lavando a louça. Vamos lá. Trabalhador, viu? Um excelente profissional. Seu marido é um cara, é um profissional da porra. Tô sabendo. Vamos lá? Vamos lá. Quantos números de 4 algarismos distintos podem formar os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6? Então, gente, como é que a gente faz? Novamente, ó. Da mesma forma. 6, Só que são 4 algarismos, né? Assim, os 4. 4. Pessoal, por que eu peço que vocês coloquem aqui embaixo as opções disponíveis? Porque você vai entender o porquê está multiplicando. Isso vai ajudar você a responder questões mais complexas. Como, por exemplo, Renata, lembra daquela questão de análise combinatória no presencial, em que não queria 3 números de mesmo algarismo juntos? Você entendendo o ato de colocar as opções disponíveis embaixo, Mas aquela questão... você consegue melhor quando vai responder na prática, no geral. Então, número de 4 algarismos distintos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui pode vir quem? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. 6 opções. Ele não fala que é distintos, então eu tenho que obrigatoriamente escolher um para ficar. Imaginariamente. É como se o número começasse com 1, tá? Aí, ó. Certo? Aí sobrou quem? O 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. 5 opções. Aí, obrigatoriamente, você vai escolher um também, pode ser qualquer um. É como se o segundo algarismo fosse o 3. Ele não pode se repetir. Então, sobrou o 2, o 4, o 5 e o 6, total de 4 opções. Certo? Vou escolher um desses números, vou escolher o 2, tá? É como se o terceiro algarismo fosse o 2. Tá? Então, vai sobrar para mim o 4, o 5 e o 6, 3 opções. Ou seja, se eu escolher uma dessas 3 opções, ou 4, ou 5, ou 6, vou formar um número de 4 algarismos diferentes. Aí, o que é que eu faço agora? Multiplico